Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Domingão, maravilhoso. Hoje o céu está meio nublado, né? Dá uma olhada para você ver. O céu está meio nublado, mas o sol está lá em cima brilhando. Fica tranquilo que o dia vai ser fenomenal. Hoje eu quero trazer aqui no nosso devocional algo muito importante que fala do poder de nós controlarmos a nossa língua. É um texto muito famoso e eu quero dividir ele com você, tá? Tá lá em Tiago 3, a partir do capítulo 1. Diz assim a palavra: Queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito deles. Tinha uma abelhinha aqui. Pois todos nós cometemos muitos erros, e quando nós, os mestres, que deveríamos ter o melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior ainda. O que Tiago já está dizendo aqui? Olha, quanto mais responsabilidade você tiver, mais você vai ser cobrado. Tá? Então, quanto mais você aprende, mais você precisa praticar, mas também mais você precisa ser cobrado. E está tudo bem com isso, tá? Mas você precisa ser maduro, né, o suficiente para assumir as consequências das suas escolhas, das suas responsabilidades, ok? Aí ele continua: se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si em tudo o mais. Então, ou seja, a partir do momento que eu consigo dominar a minha fala, minhas palavras, né, dominar essa língua, que é um órgão tão poderoso que existe na nossa boca, eu vou conseguir dominar muitas outras coisas. E aí Tiago dá um exemplo muito clássico. Ele traz aqui o exemplo de um cavalo e o exemplo de um navio. Ele fala assim: podemos fazer com que um cavalo grande se volte para cá ou para lá, ou para onde quisermos, por meio de um pequeno freio na sua boca, né? E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Tiago está sendo muito claro aqui. A partir do momento que eu consigo dominar a minha boca, dominar a minha língua, né, o que sai dela, o que fala, né, a palavra de Deus fala assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidado com o que você anda preenchendo o seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele é especialista em abrir portas, sim ou não? Deus abre muitas portas, mas deixa eu te falar, é você com a sua inteligência emocional, é você com a sua forma de falar, de comportar, é que vão manter essas portas abertas. E por vezes também Deus fecha portas e às vezes você, pelo seu comportamento, você simplesmente abre todas elas, que não era para ser abertas. Então, como é importante eu cuidar, né, do que eu falo, né? Como é importante eu cuidar do que vai sair da minha boca, né? Controlar a minha língua, ter domínio. E aí Tiago vai dizer: assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Então, como é importante você permitir ser controlado pelo Espírito Santo, que aí sim ele vai controlar a sua língua, e aí sim você vai conseguir controlar as palavras, né? Por vezes naquele momento de raiva, você fala o que não deveria ter falado, né? Você tem espalhado aí desavenças, né? Contendas. A palavra de Deus fala que a sétima coisa que Deus abomina é a contenda. Então que no dia de hoje você procure observar e olhar o que anda saindo da sua boca, né? Existe uma passagem em Judas 1,9 que o anjo estava brigando com Satanás a respeito do corpo de Moisés. E em determinado momento o anjo fala assim, que ele não poderia falar palavras torpes a respeito de Satanás. E aí eu estou falando o seguinte, que um anjo não pôde falar, ele não quis falar a respeito das maldades, de quanto Satanás é ruim, né? E aí eu me pergunto, por que, né, ele não pôde fazer isso? Porque é o que Jesus vai dizer, né? Ele fala assim, pode
da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Então, como pode da minha boca sair palavras doces que abençoam e palavras torpes que destroem? Não faz sentido. Então, a partir do momento que você se torna realmente um cristão, você se torna realmente... e aí, quando eu falo cristão, é se tornar um pequeno Cristo, né? Quando você tem as atitudes e os comportamentos dele, as suas palavras, né, devem ser medidas, né? Você deve refletir um pouco mais quando você for falar aí, né, tiver um momento de raiva, respira, conta até 3, 4. Nicola, para você é fácil. Por isso que eu estou em treinamento. É 1% por dia e hoje eu resolvi ser 1% melhor, deixando aqui já uma palavra abençoada para o seu coração. Bacana? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de compartilhar aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser aí abençoadas. Bacana? Eu desejo a você um excelente domingo, um excepcional domingo. Eu desejo a você paz e prosperidade. Shalom!